Olá, meu nome é Cibele Nardi. Hoje eu vou conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é como que a gente faz para colocar mais hábitos saudáveis no nosso dia a dia. É um assunto que no meu trabalho de coaching é algo que faz parte, né? Como ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio entre trabalho e entre a vida pessoal, como usar melhor o seu tempo para aquelas coisas que realmente fazem bem para a nossa saúde. E nesse momento de pandemia, que a gente já está há 2 meses ou mais, num processo. O vídeo deu uma travada aqui, agora ele voltou. Acho que está tudo bem. Então, como eu estava falando, o assunto bem-estar é um assunto que bastante interessante, bastante importante e que também ajuda a gente a lidar com as questões do nosso dia a dia. E nessa época de pandemia, onde além de todas as nossas dificuldades de trabalho, de relacionamento, financeiras, ainda há uma carga emocional muito forte, né? Muito difícil até para a gente lidar. Eu vou conversar com o Alex Rey, ele é mestre em Ciências da Saúde pela USP, pela Universidade de São Paulo, e também fundador do DNA do Movimento. Eu estou só aguardando ele aqui entrar para a gente começar este bate-papo. Ele ainda não entrou aqui, vou aguardar ele. Então, eu estava falando de equilíbrio, né? O quanto é difícil numa época, entre aspas, normal, quer dizer, sem uma preocupação tão grande como uma pandemia, como isso já é difícil de cultivar bons hábitos, de começar uma atividade física ou de colocar qualquer hábito mais saudável na nossa rotina e que como isso agora parece que está até mais difícil, né? Então, o Alex vai nos ajudar aí com algumas dicas do que a gente pode fazer. Ele ainda não entrou. Não sei onde ele está, Alex. Estou aguardando você. Não sei se travou. O que eu faço aqui? Alex, você já está chegando? Estou aguardando o Alex, que é a pessoa que eu vou conversar hoje. Ele ainda não pediu aqui a participação e eu estou aguardando ele para a gente falar sobre bons hábitos, como que a gente coloca bons hábitos na nossa vida. O Alex está chegando aqui, só colocar ele aqui para conversar comigo. Alex, você já está no ar aí. Olá, boa noite. Só que você tem que virar a sua câmera, você não está aparecendo. Tô Agora sim! Olá, boa aparecendo, noite. tudo bom? Agora E sim. para mim tem Tudo um bem. delay danado. Sabe que Ah, a minha é? tela tá aqui do não Ele já deu ainda uma bem. travada. A gente tem que ir com calma assim, entendendo que esses problemas técnicos vão acontecer mesmo. E paciência, se cair tudo, a gente desliga e começa de novo, e é assim que a gente vai fazendo. Ah, se E você a- já está me vendo, tá ótimo. Sabe que teve não, uma já live que estou te vendo, as pessoas já estão entrando. É bom você ter me falado do delay, que aí eu espero um pouquinho mais, a gente vai se adaptando aqui para ficar claro para todo mundo, né? Para a gente se entender, nós dois, e para quem está pois é. acompanhando.
também, né? Pois é. Então, o que eu estava falando aqui na introdução é que a gente colocar bons hábitos, né? Ter bons hábitos ou hábitos mais saudáveis na vida, no nosso dia a dia, já é algo complicado mesmo em momentos tranquilos, né? E agora, É. com essa carga toda emocional, pesada até, né, da pandemia, pode ficar até mais complicado, né? Então, que eu queria que você falasse um pouquinho, para iniciar, a importância do movimento, que é a tua especialidade, né? Essa questão dos bons hábitos e do movimento. Qual que é a importância disso nessa época onde a gente está com tanta tensão, tanto estresse, tanta preocupação, tanto medo, né? Com essa situação. Nossa, nem fala. Imagina que já estão saindo alguns estudos agora avaliando o nível de ansiedade e depressão que as pessoas estão ficando no mundo, né? Por conta dessa Uhum. quarentena. Afinal de contas, a gente fica quase que. A própria mensagem do fica em casa é uma mensagem importante, mas é uma mensagem agressiva, né? Ela não te dá a Uhum. opção, ela é fica em casa. Isso já gera um efeito psicológico muito grande. Mas Uhum. o exercício nesse momento ele é fundamental, você se movimentar. Então, a importância do movimento para nós na vida, na verdade, é para a interação com o mundo, né? Então, tudo Uhum. que o nosso cérebro pensa, ele precisa do corpo respondendo à altura para você interagir com o meio ambiente, com as pessoas, a sua forma de se expressar, olhos, mãos, tudo isso é uma interação do corpo com o ambiente, né? Sem o corpo, a mente ela se frustra um pouco, porque ela pode querer alcançar um nível, querer fazer alguma coisa que de repente o corpo não acompanha. E isso pode gerar, inclusive, uma certa frustração. Então, nesse É, sentido, é fundamental a gente estar se movimentando. E eu nem estou falando de exercícios. sim, a questão do movimento, que agora ficou mais forte, porque como o grande parte das pessoas está a maior parte do tempo num espaço menor, né, confinado, Sim, né, a gente se movimenta menos. exatamente. Independente só nas coisas cotidianas, a gente já está se movimentando menos, né? É, É. e, e é difícil a gente começar. Eu queria entender de você por que é tão difícil a gente sair do sofá, levantar e fazer com a intenção de fazer um movimento, né? Mesmo sabendo isso que você falou, que é importante. Eu acho que a consciência, né, de se mexer, de ter um corpo saudável, é importante. A gente sabe disso, mas não é suficiente, né? Saber que Saber. a gente precisa e que é importante, não é suficiente às vezes. Às vezes a gente precisa de alguma coisa a mais, né? Então, eu queria entender por que é tão difícil realmente essa questão do movimento do corpo. É contranatural, né? A forma com que comercialmente Hum. oferecem para a gente essas opções de movimento em academias, que é a grande massa que oferece para a gente, parques, ela é contranatural, né? Então o ser humano ele evoluiu se movimentando muito. A gente vê em todas as articulações que a gente tem que a gente foi feito para o movimento. Mas em compensação, a gente Hum. tem um cérebro preguiçoso, né? Então o nosso cérebro ele quer poupar. Tudo que gasta muita energia, ele dá um jeitinho de regular. E esse é um dos motivos que é tão difícil, a forma com que apresentam para a gente. Imagina você que, de repente, há 2 milhões de anos atrás, você estava correndo, se exercitando para caçar, para carregar um animal da caça até um acampamento, e hoje colocam a gente numa esteira para correr no lugar, para correr sem sair do lugar, como isso para o cérebro é chato, né? É Aham. complicado. É Esse é um dos motivos muito importantes, né? Você ia Quando, perguntar. você sabe quando você fala que o cérebro é preguiçoso, eu fiquei.
um pouco mais aliviada, assim, porque eu fico achando que sou eu a preguiçosa. Eu Não, fico achando que sou eu que sou preguiçosa. Aí não, então não sou só eu, né? E também tem, eu acho que mais um aspecto, né? Além disso, dessa questão de como a gente, quais são as formas de fazer exercício que a gente tem e que podem não ser tão natural para a gente, é muito valorizado o intelectual, né? O intelectual é muito sim, valorizado e a parte física, por incrível que pareça, não é tão valorizada. Embora também a gente tenha uma cobrança sobre um modelo, padrões de corpo, e que talvez isso também prejudique um pouco. Ah, eu nunca vou ficar muito, daquele jeito, então eu não vou é, fazer nada, muito, não é? muito. Atrapalha muito. Exatamente isso. Então, a gente se preocupou muito com a resolução de problemas intelectuais. A tecnologia é um motivo. E é o reflexo de como o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele é tão preguiçoso que o Uhum. ser humano ele foi caçando maneiras de facilitar todos os trabalhos que a gente teve. Uhum. E a apresentação da estética, do corpo, eu costumo falar que o corpo ele é uma indústria. Ele tem a Uhum. indústria de roupas por trás, ele tem a indústria de materiais esportivos, ele tem grandes indústrias por trás. Então, essa coisa do corpo perfeito, ela é um produto que tentam vender para a Uhum. gente também. E que não necessariamente tem a ver com saúde, né? Muitas vezes, inclusive, não tem. Está cheio de Uhum. modelos problemas depressivos, ansiosos, problemas com Uhum. alimentação, mas nas fotos a gente não vê isso, né? Então é importante a gente deixar, né, claro aqui para quem está acompanhando que o que a gente está falando aqui é de saúde, né? A gente não está falando Isso. de um culto a um corpo perfeito, porque é algo, como você bem colocou aí, mercantilizado, né? Com o objetivo de vender coisas que não necessariamente tem a ver com saúde e muitas vezes não tem, né? Não tem. Agora, pensando na quarentena, que é esse momento que nem é um momento, né? Já é uma temporada grande que a gente está passando, de E ainda vai distanciamento mais alguns bons. social, provavelmente. O que essa quarentena ela pode trazer, pode causar de problemas assim para a gente, para o corpo? Ixi, diversos Ixi! problemas. Então, para você ter uma ideia, tem um estudo que compararam número de passos, né? Então, existe uma Uhum. recomendação passos pela Organização Mundial de Saúde, que é aproximadamente 10 mil passos por dia. Nossa. E eles pegaram dois grupos. Um grupo dava por volta de 6.500 passos e o outro grupo por Uhum. volta de 10 mil passos. Eles pegaram os dois grupos e reduziram para aproximadamente 1.600 passos. Então, para um grupo foi Uhum. uma redução bem drástica e para outro uma reduçãozinha menor. Essa redução, em 2 semanas, já mostrou alteração de triglicérides sem aumento de Uhum. peso e de insulina. Já mostrou alteração no metabolismo de açúcar, de absorção de açúcar. Ou seja, a pessoa que está se pesando na balança o tempo inteiro e se guiando só pelo peso, essas alterações elas aconteceram antes do peso e antes da circunferência abdominal aumentar, antes da barriguinha crescer, Uhum. aumentar, a pessoa já estava com triglicérides aumentado e já estava com a sensibilidade da insulina prejudicada. Em 2 semanas, 10 a 15. Nossa. Em 2 meses? Imagina, imagina em 2 meses a redução que a gente não teve, né? Primeiro que a média de passos nossa já é cerca de 4, 5 mil. Ela já é abaixo dos dois grupos. E na quarentena, a gente, sem essa informação, tem pessoas dando Uhum. 500 passos, 300 passos, ficando 10, 12 horas por dia sentado no computador, e aí senta na mesa para comer, senta no computador para trabalhar e senta no sofá para descansar. É exatamente.
Mas tem É mais ou solução, né? menos isso. É mais ou menos isso, né? Porque não é só ficar em casa, né? Eu acho que tem esse aspecto emocional, ele que está junto, né? Eu acho que ele tem atrapalhado bastante qualquer vontade que a gente tenha de fazer alguma coisa, né? Não é uma desculpa, mas né? Não é uma desculpa, mas acaba sendo um pouco o que eu percebo, né? Então eu vejo algumas pessoas que não faziam nenhuma atividade antes, que agora, mesmo trabalhando em casa, que teoricamente tem um tempo, Seria mais também não fácil, né? consegue. Que também não consegue. Então, aquela questão, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo, a gente começa a ver que não é só o tempo, né? Que Não, agora não. talvez a gente encontre um tempinho, mas tem outras coisas que podem estar interferindo também, né? Por isso que é importante saber, como você bem está colocando, que ajuda na saúde, no momento onde a saúde é algo que está todo mundo com essa prioridade, né? Acho que pela primeira vez a prioridade do mundo inteiro é a saúde, É, é é, preservar a sua saúde, é manter a sua saúde. Então, do mesmo jeito que surgem esses alimentos milagrosos que aumentam a imunidade, e que as pessoas acabam, algumas acreditando nisso e comprando essas consome. coisas, o que você está dizendo É. é que talvez o que seja importante nesse momento, se for para investir em alguma coisa para melhorar a saúde como um todo, é o movimento, é isso, né? É importante dizer que não existe fórmula mágica, nem para Uhum. alimentação e nem para o movimento. Então, a gente transforma algo que é natural do ser humano, que é se alimentar e se movimentar, a gente transforma em produto para virar um bem de Uhum. consumo. Só que a gente não quer ouvir do profissional assim, olha, a mentoria do Alex, ele está vendendo e está dizendo que é trabalhoso pra caramba, que não tem Uhum. moleza. Não quero isso aí, não. Eu vou seguir no shake, que me garante emagrecer 5 quilos em 10 dias. Eu vou seguir Uhum. no programa de exercício do fulano, que me garante emagrecer 4 quilos em um mês e por aí vai. A gente quer essas Uhum. coisas objetivas e claras, né? Mas infelizmente elas não existem. É. Infelizmente é melhor fazer do que não fazer. O que Uhum. eu faço? Então, dá para ficar em pé um pouquinho, atender o telefone em Uhum. pé? Isso, no final de um ano, isso repercute de uma maneira muito significativa. Ah, Uhum. comecei a ficar de pé, eu queria algo mais programado. Bom, tudo bem, a gente começa a desenhar alguma coisa mais programada, mas não se prender muito nessas regras, né? Ah, eu preciso atingir 10 mil passos, eu só dou 1.000, nossa, eu tô tão... Não, se você der 1.100, você melhorou muito já. E por aí vai, Uhum. de uma maneira geral, né? Seja o movimento que for, não só passos. Então, quem está trabalhando em casa, ou mesmo quem está, quando não está trabalhando, está sentado, né? Quem está passando muito tempo sentado, o que você está dizendo é que algumas vezes por dia levantar e ficar um pouco em pé, isso já faz diferença. Faz muita diferença. O esforço do seu coração, ele é diferente, né, para bombear o sangue se você está Hum. deitado, se você está sentado ou se você está de pé. Então, o fato de ficar de pé, ele já exige mais esforço do coração. Só de Então, levantar. essa é a sua primeira dica aí para quem está sem Essa é conseguir uma. se mexer muito, fazer algumas pausas, né? Que as pausas a gente sabe também que são importantes, mas fazer pausa e ficar em pé, né? Pode Isso. pegar uma água, vai até a janela, vai falar com alguém que mora com você, se tem alguém na tua casa, dá uma, né? Ou não, ou só fica em pé ali um Ou só fica pouco em e pé, depois atender o telefone, retorna. subir e Uhum. descer às vezes, ou subir. Ah, pô, mas eu moro no 10º, então vai de elevador até o 9º e sobe até o 10º de escada, e aí Uhum. gradativamente vai aumentando. Então, na verdade, quando eu falo ficar de pé, são coisas possíveis para todo mundo, né? Sim, E aí sim. depois tem uma coisa
outra que sempre tem limitações para um, para outro, mas ficar em pé, escada, como você falou, ir até a varanda, atender o telefone de pé, isso dá para todo mundo fazer e a repercussão é muito grande no final do ano. No final de um ano você tem muitas calorias de diferença se você faz essa continha. Não, isso já é bom. A gente está falando para todo mundo, mas talvez quem está aqui nos acompanhando esteja aí nesse local que mesmo que a pessoa faça um exercício, né, que ela faça lá, ela separe no dia dela uma meia hora, alguma coisa, mas se ela fica também o resto do dia sentado, é importante que ela faça esses movimentos, essas pausas e se levante ao longo do dia também. Então, não é só para quem não faz nada. Então, para quem não faz nada, queira começar a fazer, é uma boa dica. Começa por aí. Começa levantando, sentando e ao longo do dia. Para quem já faz em algum momento alguma atividade, seja uma aula de dança que viu né, na internet, seja algum aplicativo, enfim, a forma que for, se ficar também o tempo todo, o resto do tempo sentado, é bom também fazer esse movimento, né? Tem uma escalazinha no guia de atividade física americano, e aí ele vai te mostrando que existe uma relação de número de vezes, né, que você faz, de intensidade com número de vezes. Então, se você faz uma atividade muito intensa, por 20 minutos, você ganha mais tempo para ficar sentado. Se você faz uma atividade, se você faz uma atividade muito leve, você precisa fazer mais tempo dessa atividade leve para compensar o tempo sentado. Então também tem isso, né? Se a gente organiza um treino, e aí a gente vai para a área do exercício, então, só para explicar um pouco melhor, atividade física, imagina uma bola gigante. Tudo que está dentro da bola é atividade física. O exercício físico é uma das coisas que tem dentro dessa bola. Tá? Então, atividade física é qualquer movimento que eu faço no dia. Exercício físico, ele precisa ter planejamento, ele precisa ter controle, planejamento, ele precisa ter uma sistemática, né? Então, é exercício quando tiver sistemática. Quando não tiver, é atividade física. E envolver movimento é atividade física. Então, nesse caso, você poderia treinar uma vez por semana, por exemplo, com intensidade controlada, com tempo controlado, e você tem diversos benefícios ao longo da semana. Atenção, sua atenção melhora a cognição, né, de uma maneira geral, melhora o risco cardiovascular, melhora chance de osteoporose, melhora uma série de coisas com treino de uma vez por semana só. Você vê, é muito pouco, né? Por isso que a desculpa de tempo, ela é... Mas aí a desculpa do tempo, ela é uma desculpa porque é aquilo que você já comentou, que tem a ver com a preguiça, né? Porque a preguiça bate. A gente faz o quê com a preguiça? Eu classifico a falta de tempo em duas coisas, né? Prioridade e oportunidade. Então aí eu pergunto para vocês e para você, se você não teve tempo, você não teve oportunidade ou você não teve prioridade? Isso gera uma reflexão para a gente entender onde pode estar o primeiro ponto que a gente precisa melhorar, né? A preguiça é um ponto de vista meu, eu não estudei nada científico relacionado à preguiça, né? Eu fui fazendo construções empíricas de informação. Mas eu entendo que a preguiça, ela seja, em parte, uma falta de propósito, uma falta de planejamento para aquela atividade. Porque se você tem um compromisso, por exemplo, passear com um cachorro. Então, na ciência já fizeram alguns estudos e identificaram que as pessoas que têm cachorro, elas têm a chance cerca de 25% menor de morrerem por qualquer causa. Coração, câncer, por qualquer causa. E isso é associado ao propósito do animal. Então, eu
tenho uma obrigação de sair para passear com ele. Independe de mim, se está frio, se está muito quente, eu preciso sair com ele para passear, para ele fazer as necessidades, para ele desestressar um pouco. Então, pelo propósito do cachorro, eu acabo caminhando mais. E por isso essa mortalidade ela é menor em donos de cachorro. Foi publicado numa importante revista científica esse dado, né? Então, eu penso nisso. Você ter uma hora marcada e o compromisso alinhável com a atividade física, isso vai ajudar você a deixar a preguiça de lado. Então, o que você está dizendo que é uma boa estratégia, né, para lidar com a preguiça, com aquelas pessoas, eu queria fazer um exercício agora, queria fazer alguma coisa e não consigo, porque, eu estou com preguiça, está frio, estou aqui no quentinho. É marcar a hora. É realmente colocar na agenda. Isso. Das 10 às 10h30, das 10 às 11, ou coloca só a hora que começa, né? Marca lá, e quando apitar o alarme, vai fazer, com preguiça, com o que for. É exatamente isso. É isso. E aí, a gente pode pegar o horário do dia que você está mais propenso a caminhar para o sentido oposto. Então, por exemplo, eu almocei. Toda vez que eu almoço, me dá um sono danado, eu acabo cochilando meia hora, e que não é ruim, é bom, mas vamos considerar nesse cenário que a prioridade seja a atividade física. Bom, então será que não é uma vantagem eu colocar a atividade física nesse ponto, no ponto antes da preguiça, antes de eu ficar cansado? Isso. Então, quando a gente trabalhava fora, o ponto da preguiça é a casa, né? Então, eu vou sair do trabalho, vou passar em casa, comer um lanchinho, pegar a roupa e vou para a academia, ou vou fazer o meu exercício. E aí chega em casa e a casa está do avesso, precisa cuidar das coisas e um monte de coisa aparece. Então, você quebra essa etapa posterior. Então, você vai direto para a academia, por exemplo. O dia de treino, você pode trabalhar em casa com a roupa que vai treinar agora nesse período de quarentena. Por exemplo, para você já estar se estimulando e colocando o seu cérebro a energia de que aquele dia, no final do dia ou no começo, que existe um movimento que você precisa fazer para se exercitar. Preparar uma marmita o dia anterior, porque não vai dar tempo de cozinhar, enfim. Você organizar no dia anterior, já emocionalmente, o que vai ser o dia do exercício. Essa coisa da roupa, de já ficar com a roupa, agora me lembrei disso, uma dica para corredores que acordam cedo, eles dormem com a roupa, né? Então a camiseta que vai correr, ele já dorme com a camiseta, porque acordar cedo, às vezes está muito frio, 6, 7 horas da manhã, geralmente está mais frio. Tirar a roupa quentinha que você dormiu para pôr uma gelada, já é pedir para não ir, né? Já é mais, você dá muita chance para dar errado, né? Exatamente. Então, dormir com a roupa ou acordar de manhã, mesmo que não vá fazer o exercício de manhã, já coloca a roupa. Então, fique em casa com a roupa de ginástica naquele dia que você vai fazer a ginástica. E aí, quando chegar a hora, quando tocar o alarme, aí faz o exercício. É isso, né? É isso. Pode ser uma boa estratégia, né? E você vê que é simples, né? A gente às vezes busca umas soluções complexas para algumas coisas que são simples, mas não são fáceis de fazer. Né? O caminho, claro, é simples, mas não é assim tão fácil quanto a gente fala e que parece. É uma luta interna isso. Mas basicamente coaching trabalha muito com isso, né? Que é ação. Precisa pôr em ação. Uma vez, 2, 5 minutos, 10, não importa. Põe na ação e depois você vê se é muito, se é pouco e vai regulando. Mas... encontrar o que funciona melhor para a pessoa, né? Como você falou que não tem mágica, também não existe uma fórmula que funcione igual para todo mundo. Né? Então, isso é importante. Experimentar e ver o que funciona para você.
né, nesse É, sentido. O que a gente está dizendo aqui, você está dizendo melhor do que eu, é que o que não funciona é não fazer nenhum movimento. Então, se a pessoa isso. já fazia, só pelo fato de trabalhar fora, de ir trabalhar e voltar, já fazia mais movimento, passos, o que for, e que ficando, trabalhando em casa já reduziu, só isso já prejudica uma série de fatores aí de saúde, né? Então é importante fazer essa experiência de como funciona, né? Eu vi que tem uma perguntinha, é A isso? pessoa está falando que ela tentou fazer exercício em casa e não deu certo, né? Se é melhor ir para a rua de máscara, que a rua é bem vazia. Eu vou falar a minha opinião, que é uma opinião que a gente está vendo por aí, né? Que é não sair de casa, a não ser que realmente seja muito necessário, for alguma coisa que não tem outro jeito, né? Ela está dizendo aqui, tentou fazer algum exercício em casa e não conseguiu. O que você poderia dizer para ela fazer de diferente em casa para não precisar sair de casa? Porque nesse momento, realmente, eu já vi que tem pessoas que falam que pode dar uma saída, mas eu acho que o pode é em casos muito urgentes, né? Muito de emergência, quando não tem outro jeito, né? É como eu comentei, eu acho que essa mensagem fique em casa é uma mensagem muito agressiva. Eu acho que ela poderia ser, se puder, fique em casa. Porque, afinal de contas, a responsabilidade é minha como cidadão. Então, quando o governo ele te dá uma mensagem seca, ele tira o meu livre-arbítrio. Isso incomoda, isso gera ansiedade. Por outro lado, quando eu falo, se puder, fique em casa, eu entendo a responsabilidade e muito provavelmente a adesão seria maior e o nível de ansiedade menor, pelo menos no começo. Essa é uma opinião, tá? Não é necessariamente um fato, essa é uma opinião minha. E eu tenho ficado no interior nesse tempo todo. Eu não sou um cara muito radical, então o que eu entendo é que assim, a gente precisa tomar muitos cuidados, em especial aglomerações, mercados, eventos, locais com mais do que 10 pessoas reunidas. Ao ar livre, você pode sair para fazer sua caminhada perto de casa, num horário que a rua esteja mais vazia, em volta do quarteirão e etc. Isso aparentemente não tem problema, tomando as precauções, chegando em casa, tirando o tênis, colocando, não pisando com o tênis para dentro de casa, tirando a roupa, tomando um banho, já desde a entrada você ir fazendo essas estratégias, né? Então, aparentemente isso não tem problema e é uma forma não radical de lidar com a situação. Claro, em Mas aí especial se precisa ir de máscara, né? Isso, e aí vem a máscara. A máscara, ela não vai te atrapalhar a treinar. Se a máscara estiver confortável, ela não vai te atrapalhar. O recomendado é que você treine em um nível leve para moderado, porque estão especulando. O tempo inteiro a gente respira oxigênio, mas a gente também respira CO2, também respira gás carbônico e expele gás carbônico. O que estão especulando é que a máscara pode interferir nessa troca. E aí eu respiraria mais gás carbônico. Então, nesse sentido, não seria interessante você subir demais a intensidade do exercício com máscara. Aí o ideal seria você manter um exercício leve e moderado com a máscara e ela não vai interferir em absolutamente nada. Tá. E Não sei se eu respondi. não, eu entendi. O que você está falando é que é bom, dá para sair, dá para dar uma volta no quarteirão. Tem um monte de uma trabalheira que dá a sair de casa. É outra Dá, preguiça. Aí, é outra dá coisa. trabalho. É uma trabalheira. É uma trabalheira, né? Que talvez valha a pena para quem tentou fazer algum exercício em casa e não conseguiu, perceber ou notar o que não funcionou, né? Talvez seja a modalidade, talvez seja
a companhia, né? Tem muita gente, aí me atrapalha, eu prefiro fazer alguma coisa sozinha, né? Talvez seja encontrar, né, o que realmente atrapalhou fazer o exercício dentro de casa, ao invés de ir para a rua, né? É Aí importante que. saber se ela já faz atividade Ah, física ou entendi. se ela está começando, que aí eu consigo Uhum, direcionar um pouco melhor, né? Se ela entendi. não faz nada, aí talvez seja interessante pegar uma experiência positiva do passado, da Uhum, adolescência, da infância ou mais velha, uhum, pegar uma experiência positiva do passado e tentar transferir para o momento atual. Dança, por exemplo, entendi. ou, É. ou algum esporte característico que a gente transfira alguns movimentos ou alguma forma de treinar para Uhum, casa, uhum. porque aí você tem um certo vínculo emocional já com aquilo, tende a ficar mais fácil começar, né? Claro que É, essa coisa emocional, ela vai sendo criada e fortalecida com o tempo. Então, o sim. exercício ele causa bem-estar. Ele causa mais bem-estar quanto mais tempo você faz. Então, se você é um praticante há 2 anos, você sem dúvida não consegue viver sem mais. Então, ele, Uhum. quanto mais tempo, é a coisa da paixão, né? Para você se apaixonar, você precisa conhecer. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona. O exercício ele é mais ou menos assim, mas é quimicamente o que Entendi. acontece. O que talvez, né? Você falou no começo sobre a esteira, né? Que tem pessoas realmente que não se adaptam à esteira, que é muito chato ficar olhando para a televisão. Eu quero. Então, talvez tenha a questão da preferência, né? E também, como a gente está ficando muito em casa, é tudo muito monótono, né? É, Então, a é. variação, pelo menos eu falo isso por mim, que eu sou eu com exercício, eu enjoo da aula. Né? Então, aquelas Acontece aulas bastante. que são sempre iguais, até a música é igual, eu enjoo. Né? Eu É, faço, acontece bastante. eu faço, mas eu enjoo. E agora em casa, o que eu tô buscando essa variedade. Então, eu não faço sempre a mesma coisa. Então, isso tem funcionado para mim. Né? É. Então, um dia eu faço yoga, outro dia eu faço um alongamento, outro dia eu faço um aeróbico, e vou fazendo trechos pequenos, períodos pequenos, porque não é uma aula. Eu acho que essa disciplina da aula que você falou, né, de ter o horário, ele ajuda, porque aí você faz com uma consistência, né? Isso. Quando fica muito ao meu jeito de fazer, eu acabo fazendo menos do que eu poderia, né? É. Mas eu tenho feito e pela variedade. Então, essa talvez seja uma. Né? Então, às vezes, eu faço uma aula de dança, eu vejo uma aula de dança e já foi o exercício do dia, foi aquela aula de dança. Então, eu acho que é encontrar também e entender que agora que a gente está nesse momento, que a gente também não precisa exigir muito da gente, né? Isso é Que não é, importante. não é momento de querer ficar musculoso, ou de querer emagrecer, ou de querer ganhar massa, é manter saúde. Né? Nesse momento, É. é isso que importa. Então, ai, não tá chato aqui em casa, mas é para a saúde, então é o que você falou também da prioridade. Qual que é a prioridade agora, né? É se E cuidar, saúde então, mental, também, né? que, porque a saúde física ela demora alguns anos para mostrar o problema, né? Então, uma Uhum. osteoporose, um problema do coração, ela vai demorar 5, 10 anos e você nem sabe que pode ter sido iniciado nesse tempo de quarentena. Mas a saúde mental, não. Saúde mental, nós vamos ter sérios problemas no final da quarentena, porque a gente vai ter uma população com uma saúde mental um pouco avariada e talvez a gente não encontre profissionais especializados suficientes nisso. No caso do exercício, né? Profissionais do exercício especializados em saúde mental para ajudar nesse processo. Isso vai acontecer. É por isso que eu falo do radicalismo de ficar em casa, né? É a pessoa pôr na balança.
porque aí essa é uma decisão individual, né? O risco e benefício de tudo, ele é individual. E aí eu posso falar assim, olha, a recomendação do Ministério é não sair de casa, a não ser para ir no mercado, tal, e voltar. Mas eu ponho na balança e vejo que a minha saúde mental está sendo muito prejudicada. E aí, na minha balança, bom, eu estou isolado no interior, tal, a minha balança, eu vou fazer tudo possível para não acontecer nada, mas eu vou correr o risco, porque a minha saúde mental está sendo prejudicada. Então, essa é a decisão individual, considerando esses parâmetros coletivos, né? Não sei se deu mais ou menos para entender. Entendi. Tem uma pessoa aqui que fez um comentário aqui, tem os exercícios calistênicos. O que é isso? São exercícios que você usa o peso do corpo. Basicamente são exercícios que você faz sem equipamento nenhum. Então é bom para fazer dentro de casa, porque a gente muitas pessoas não têm aparelho ou peso, não é isso? Tem opções diversas. Inclusive, o caso da calistenia, a gente precisa às vezes tomar um pouquinho de cuidado, porque são exercícios, assim, se você imaginar que no mínimo você precisa carregar o peso do seu corpo. Nem sempre isso é fácil, né? Às vezes, numa academia, eu começo com 20 quilos, um exercício de agachamento na máquina, enquanto eu peso 90 quilos. Então, a gente precisa tomar cuidado porque, apesar dos exercícios serem com o peso do corpo, nem sempre eles são tão simples assim, só por conta disso. Mas é uma opção. Eu trabalho muito com movimentos naturais, né? Que a gente chama. Então, movimentos que imitam bichos. Existe um pouco da calistenia, mas existe um movimento mais fluido, de uma forma mais fluida, que ele acontece, mais integrada e fluida, né? Tem diversas opções para fazer em casa. Inclusive, eu, pensando positivo, eu acho que essa quarentena ela vai trazer nas pessoas, ela vai despertar nas pessoas, vai despertar nas pessoas o fato de que elas têm as ferramentas suficientes para fazer as coisas sem depender de uma academia, de um espaço físico, muitas vezes de um personal trainer. Elas vão identificar, algumas pessoas vão identificar nelas mesmas que elas têm todos os recursos necessários para fazer um bom treino e para fazer um bom cuidado da saúde, sem precisar entrar numa academia, que muitas vezes é um ambiente... Eu, particularmente, não gosto de academia, né? Nunca gostei. Eu gosto também de ar livre, rua, treinos, esportes, mas a academia eu acho um ambiente um pouco opressor, que muita gente pensa assim. Academia é aquele lugar que a gente brinca de que todo mundo faz a matrícula, paga, mas frequentar é outra história, né? Faz parte sempre do rol das resoluções de ano novo, e que esse ano, né, por causa da pandemia, pegou a nossa rotina, e pegou a rotina de todo mundo, virou de ponta cabeça, né? Então, a gente já daqui a pouco finaliza, porque a gente tem 1 hora, né, no máximo aqui, que o Instagram nos derruba. Passa até para entender como que a gente faz, então, para recriar, o que você poderia falar? Você já falou, então, de levantar, né, não ficar muito tempo numa posição só, ou sentado, ou deitado, ou no sofá, enfim, ao longo do dia fazer movimentos, né? Fazer movimentos, se morar num prédio, aproveita a escada, né? É uma alternativa importante. E a outra dica que você deu, que foi muito bacana, é marcar a hora, né? Coloca na agenda que naquele horário vai fazer o exercício. Essa é a hora da aula, né? Coloca na agenda e aí naquele horário você faz o exercício, porque está na tua agenda. Pode funcionar também, né? Sem barganha. Aí precisa ver, né? Na hora que vai surgir. Os obstáculos vão surgir na hora, mas precisa fazer até para entender o que está impedindo, né? O que realmente pode estar
para cada um fazendo, mesmo marcando e não conseguindo fazer, né? São reflexões que as perguntas do coaching, por exemplo, fazem muito bem. A forma com que elas geram essa reflexão, né? Porque a gente é muito bom em falar, hoje eu mereço descansar, foi segunda-feira, e aí o planejamento do início do ano, de começar, vai embora. Então a gente tem muito essa barganha com a gente mesmo, de eu mereço, hoje eu posso. E é importante, as perguntas do coaching fazem uma reflexão muito importante nas pessoas, uma autorreflexão para isso. E de encontrar estratégia de quando aquilo que eu me propus a fazer, eu não consigo fazer. Aí que realmente é o grande diferencial, né? Eu marquei, eu pus na agenda, fui e alguma coisa acontece, seja esse pensamento, como você falou, não, tá frio, hoje eu já fiz ontem, eu mereço descansar. Qualquer pensamento, que geralmente é algum pensamento que vem e te impede, e até outros, né? Até outros obstáculos, como naquele momento a turma de casa resolveu fazer uma sessão cinema, e bem na hora que eu tinha marcado a academia, que eu ia fazer em casa, e aí eu fui ver o cinema. Então também tem isso. Né? Então pode acontecer qualquer coisa, mas é importante a pessoa observar, né? Eu acho que a autoobservação para ver o que funciona e o que está realmente atrapalhando é fundamental, né? Eu queria saber, as pessoas que estão trabalhando em casa e que ficam muito sentadas, né? Acaba né, tendo alguns problemas, algumas tensões. O que você poderia dizer para essas pessoas para dar um alívio, né? Nessa coisa de ficar muito tempo sentado, além daquilo de levantar de vez em quando. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Tem mais várias. É difícil explicar porque precisa mostrar, né? Principalmente para quem não tem muita experiência com movimento, com exercício, a gente acaba não conseguindo visualizar a postura muito bem, só de explicar. Mas posturas que a gente coloca, pensa na espreguiçada. Eu gosto muito, eu ando observando eu ando observando a minha cachorrinha aqui se espreguiçar esses últimos meses e pensando como isso é natural, né? Do animal, inclusive. É intuitivo, não está no racional nosso, é um mecanismo de reestruturação das estruturas moles, né, do corpo. Então é uma reestruturação. Normalmente a gente se espreguiça para o lado oposto que a gente ficou. Uma compensação, né? Se eu estou aqui, normalmente a espreguiçada ela é aqui. E no animal você vê isso também. Ele dorme enroladinho e a hora que ele vai se espreguiçar, ele cresce. Então, de uma maneira didática para explicar, esses movimentos que você faz o contrário, você faz essa mobilização contrária à força que ao longo do dia, eles são muito relaxantes e o alívio é praticamente imediato. Funciona muito bem. A pessoa pode pôr a mão na parede para fazer essa inversão da curvatura, né, em relação ao como a gente fica no dia. Pode apoiar na mesa para fazer isso, pode apoiar de pé, de diversas formas. Isso gera um alívio muito grande, queixo para trás e a posição contrária como uma espreguiçada. Isso gera um alívio muito grande na região da cervical, né, do pescoço e no meio da coluna torácica e no meio das costas. Então, essas são algumas formas de fazer. A gente pode também fazer alongamentos da cadeia posterior sempre, que é onde mais sofre, né? Então, da parte de trás do corpo. Colocar a perna para o alto, então, abaixar em direção à perna, procurar abaixar sem fazer uma bolinha na coluna, né? Abaixar jogando o quadril para trás e menos bolinha. Tudo isso gera sempre suave, né?
Tudo isso gera Sim. bastante alívio e não precisa ser aquele alongamento sofrido que sai lágrima do olho. É, Ai, imagina de uma, aquele que dá uma nota, cãibra! Aquele que dá cãibra! ao contrário. O nosso, esse tecido mole, esse tecido de colágeno, né, ele funciona como se fosse um processo de ação e reação. Então, se eu ponho muita força nele, ele enrijece mais. Se eu manipulo suave, ele vai cedendo. Então, esses alongamentos eles funcionam muito bem se você for indo suave, estica e volta, de 1 a 10, uma nota 6 ali de intensidade, de cara feia. Uma nota 6 de cara feia, de 1 a 10. Eu vi outro dia uma pessoa falando que cansaço é diferente de dor, né? Então a gente vai se cansar fazendo o movimento, a gente se cansa em algum grau, mas a dor é outra coisa. Então, se doeu, é sinal que ou foi demais, né? Não é isso? Ou exagerou, né? Mas que o cansaço ele está presente, né? Então a gente às vezes confunde, né? Achar que uma É, coisa é a outra. a dor ela é sempre um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Mas muitas vezes o nosso cérebro aprende o que é aquela dor. E não necessariamente seja uma coisa pontual. Então, a gente reclama muito de hérnia. Minhas costas doem porque eu tenho hérnia. E eu costumo perguntar, dói todo dia? A pessoa normalmente fala, não. Pois é, mas sua hérnia não está aí todo dia? Então por que não dói todo dia? Então, seu cérebro aprende de onde veio a dor, ele associa com o motivo, por exemplo, que o médico pode ter dado da hérnia, e muitas vezes a dor não é mais dela. É um mecanismo de retroalimentação no córtex, né, em uma área do cérebro. Nesse caso, o movimento ajuda a reverter isso de alguma maneira, em algum grau. A ativação muscular pelo exercício ajuda a reverter isso. Entre outros fatores hormonais e tal que o exercício causa, que também são anti-inflamatórios. Entendi. Bem, finalizando, eu queria só fazer esse apanhado, acho que foram 3 excelentes dicas, sugestões, né? Uma, levantar ao longo do dia, não ficar muitas horas sentado, fazer algum tipo de movimentos, principalmente quem tem escada, subir a escada ou fazer algum outro tipo de exercício, né? De movimento, aproveitando o que você tem, né? Marcar a hora, né? Então, estipular, uma vez por semana, 2, não importa. Nesse momento não importa, importa marcar uma hora e ver se isso vai funcionar e se espreguiçar também ao longo do dia, mesmo que você não vá levantar, mas dar umas compensadas, umas espreguiçadas do jeito que você sabe fazer, porque se espreguiçar a gente sabe fazer, né? Então, nesse sentido, também pode ajudar a tirar essas tensões, principalmente no ombro, aquela postura de ficar no computador, né? O braço, ficar no celular, a gente, né? Aquela coisa da cervical, que vai ficar todo mundo assim, corcundinha. Então, fazer para o lado oposto, né? Do que a gente está forçando ou ficando muito tempo ali. Muito bom. Isso, agora, viu? A espreguiçada pode vir com a respiração do bocejo. Que vai ser excelente. Entendi. Muito bom. E para terminar, queria que você deixasse aí alguma mensagem para quem está acompanhando. E eu soube, um passarinho me contou que você vai lançar algum desafio para quem está assistindo. Então, agora é a hora de você dizer aí do que se trata. Mandar. Eu pensei num desafio aqui para a galera, que é o seguinte, as 5 primeiras pessoas que gravarem um vídeo fazendo o máximo de agachamentos na cadeira ou no sofá e levantando, que conseguir. Gravar esse videozinho, mandar para mim, o link do meu WhatsApp tá lá na bio, é só entrar, tá como estilo de vida, e ele vai te jogar para o meu WhatsApp. As 5 primeiras pessoas que gravarem esse vídeo,
elas ganham uma avaliação completa de movimento, com um laudo no final sobre os melhores caminhos para ela seguir no movimento, para aliviar as dores, as tensões, e aí a avaliação vai dizer qual é a prioridade dessa pessoa, né? Se está em dores, se está na ansiedade, se está nas tensões do dia, e aí ela ganha um laudo encaminhando quais as melhores opções para ela. Então está lançado aí o desafio. A pessoa pega uma cadeira, ela senta, levanta, senta e filma isso. Exatamente. E filma ela fazendo e manda para o meu WhatsApp, que o link está lá na bio. Vai lá primeiras pessoas. Arroba DNA. Arroba Alex Rey, com Y, ponto DNA do movimento. É isso aí. Entra lá na bio e manda esse filme de fazendo o máximo de agachamento que conseguir. E aí as 5 primeiras vão ganhar essa avaliação, que já é, excelente para começar. A avaliação é muito linda. Então tá bom. E não importa a velocidade, não, tá? Pode fazer no ritmo que quiser a pessoa. Só precisa... Tá ótimo. Muito bom. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu vou salvar essa conversa, esse nosso bate-papo aqui, muito bom. Agradeço a tua disponibilidade aqui. E vamos salvar e divulgar para mais pessoas assistirem depois. Tá bom? Maravilha. Eu que agradeço o convite. E o pessoal, se precisar de alguma coisa, pode chamar lá pelo Instagram também, se tiver alguma dúvida. Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite. Passou rapidinho. Obrigada a você. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.